Fala, meus elétrons, tranquilo? Na última aula a gente conversou sobre distribuição eletrônica e fizemos alguns exercícios. Na aula de hoje a gente vai começar a discutir a ideia de números quânticos. Nós vimos que Sommerfeld ele viu que existia regiões dentro das camadas chamados subníveis. E dentro desses subníveis você consegue localizar o elétron. Você localiza a partir de números quânticos. Então vamos estudar sobre esse assunto? Vamos lá? Número quântico. Galera, nessa aula eu vou mentir um pouquinho para vocês, porque a ideia de números quânticos é uma ideia um pouco mais complexa. Mas eu vou passar algumas ideias mais simplificadas para vocês terem uma noção do contexto. Beleza? Conceito simplificado de números quânticos. É o conjunto de valores matemáticos que servem para identificar exclusivamente um elétron dentro de um determinado átomo. Então, são números que são a residência do elétron, ou seja, o endereço daquele elétron. De maneira um pouquinho mais completa, números quânticos são valores presentes na equação de Schrödinger, através da qual os elétrons são descritos por funções de onda. Ou seja, na prática, números quânticos são respostas da equação de onda feita por Schrödinger. Então, a gente tem equações complexas para resolver o átomo. Aqui a gente vai ver um conceito geral desses números quânticos, tá? Você vai ver que não é difícil para a gente, é bem tranquilo. A gente só precisa entender o conceito. Quando a gente fala de números quânticos, a gente está falando de 4 números quânticos. Número quântico principal, secundário, magnético ou de spin. E a gente vai discutir um pouquinho sobre cada um desses 4 números quânticos. Número quântico principal, representado pela letra N. Esse número quântico está relacionado à camada que aquele elétron se encontra. Esses elétrons eles estão distribuídos em camadas. Camada K, L, M, N, E, O, P e Q. Cada camada vai ter um número correspondente. Camada K, número 1. Camada L, número 2. Camada M, 3. N, 4. O, 5. P, 6. Q, 7. Quanto maior for a camada, quer dizer que mais distante do núcleo esse elétron se encontra. Se ele está mais distante do núcleo, esse elétron tem mais energia. Beleza? Número quântico secundário, também chamado de azimutal ou de momento angular. Esse número ele determina o momento angular do elétron, ou seja, o momento para o elétron fazer o quê? O seu movimento em elipse. Esses números quânticos secundários, eles dão a forma da nuvem eletrônica daquele subnível. Ou seja, a forma com que aquele elétron ele está girando. Valores mais altos do número quântico secundário correspondem a momento angular maior. Ou seja, quanto maior o L, maior o momento daquele elétron, mais energia ele vai ter. E esse número quântico secundário ele representa o subnível daquele elétron. A gente já viu a ideia de subnível anteriormente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado. Subnível é um grupo de orbitais que aquele elétron pode ocupar. Beleza? Esses orbitais, eles possuem energia. E esses elétrons que possuem o mesmo orbital, ou seja, o mesmo subnível, possuem a mesma energia. Elétrons que estão num subnível maior possuem mais energia. Tranquilo? Esses subníveis, eles têm representações S, P, D e F. A gente viu
que existem número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Subnível S comporta 2, subnível P 6, D 10 e F 14. Só que algumas informações a mais que a gente vai ver agora. Quando eu falo de número quântico secundário, eu estou falando desses subníveis. E para cada subnível existe um número correspondente. Para o subnível S, existe um número 0. Para o subnível P, 1, D, 2, F, 3. De novo, subnível S é o número 0, subnível P, 1, D, 2, F, 3. Eu falei para vocês que cada subnível desse tem um formato, tem uma geometria. Então, quando a gente fala de subnível S, eu estou falando de um subnível que tem formato esférico. Já o subnível P, ele tem formato de Altair, ou seja, ele parece um formato de Altair. O subnível D também tem formato de Altair, mas em outro plano. Agora a gente está fazendo o plano X, Y. E quando eu vou para o subnível F, eu estou fazendo um terceiro plano, numa terceira dimensão, X, Y, Z. Então a gente trabalha com halteres em dimensões diferentes. Beleza? Terceiro número quântico magnético. Esse número quântico magnético ele tem relação com o orbital do elétron, ou seja, com que a região com que aquele elétron se encontra. Então, ele especifica a orientação permitida para a nuvem eletrônica no espaço, ou seja, aonde aquela nuvem eletrônica pode se encontrar. Esse número quântico magnético ele pode assumir números inteiros de mais L até menos L. Como assim, Eric? Esse número quântico magnético, ele representa o orbital, ou seja, a região de maior probabilidade de encontrar o seu elétron. Quando você tem esse orbital, a gente representa por um quadradinho ou por uma caixinha. E a gente tem que olhar o número da caixinha a partir do subnível que ele se encontra. Como assim? Subnível S. Qual o número que representa o S? 0. Então eu só vou ter uma caixinha, que é a caixinha 0. O subnível P, ele pode ter número 1. Ou seja, a gente representa o subnível P pelo número 1. Então, quando eu falo do número quântico magnético do subnível P, eu posso ir de menos 1 a mais 1. Ou seja, eu vou de menos 1, 0, 1. Subnível D. Subnível D, a gente tem o quê? O número 2. Então, eu vou de menos 2 até 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Subnível F, eu vou de menos 3 a 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, eu estou enumerando o orbital com que aquele elétron se encontra. Então, Eric, número quântico principal, me fala a camada. Número quântico secundário, o subnível, ou seja, a sub-região. Número quântico magnético, me fala o orbital, ou seja, aonde é mais fácil de encontrar esse elétron. Quando eu vou preencher esses orbitais, existe uma coisa chamada regra de Rand. O que é a regra de Rand? Quando eu for preencher um elétron, eu sempre vou colocar primeiro setinhas para cima até completar as caixinhas. Completei as caixinhas, eu volto e completo com setinhas para baixo. A gente vai fazer exercício, vai ficar mais fácil. Calma. E o último número quântico é o número quântico de spin. Como assim, Eric? Esse número quântico de spin, ele determina o campo magnético desse elétron, ou seja, a maneira com que esse elétron gira. Esse spin ele é uma resposta da equação de Schrödinger, ou seja, da equação da onda do elétron.
Então, esse spin, para a gente, nada mais é do que o formato com que aquele elétron está girando. Tá? Eric, por que existe o spin? Por que eu tenho que me importar com ele? Por uma coisa chamada princípio de exclusão de Pauling. O Pauling falou assim para a gente: não existem dois elétrons no mesmo átomo que possuam os mesmos valores de números quânticos. Então, para diferenciar dois elétrons, a gente utiliza o número quântico de spin. Quando eu tenho um spin girando no sentido horário, a gente diz que esse spin tem um valor mais meio. Quando esse elétron está girando no sentido anti-horário, ou seja, para cima, a gente fala que ele tem um sentido menos meio. Tudo bem? Então, galera, olha só. Vamos dar um exemplo aqui para a gente. Quando eu tenho, aqui ó, eu fiz a minha distribuição eletrônica e terminei com um elétron 2p4. Tá? Quando eu tenho 2p4, eu tenho algumas informações. Primeira informação, o 2. Esse 2 na frente significa o quê? A camada com que aquele elétron se encontra. Então, qual das 7 camadas eu estou me encontrando? Na camada 2. Quando eu vou para o subnível, eu estou olhando a letra. Então, eu estou no subnível P. Do lado, a gente tem um númerozinho em cima ali, ó. O que quer dizer esse número? Quer dizer o número de elétrons com que se encontram dentro daquele subnível. Ou seja, quantos elétrons aquele subnível tem. Eric, como é que você faria os 4 números quânticos desse elétron? Então, primeira coisa, olha. Número quântico principal, N. Qual é a camada que eu estou me encontrando? É a camada 2. Então, o número quântico principal é igual a 2. Depois, a gente faz o quê? Subnível que a gente quer. Ou seja, número quântico secundário. Eric, quais são os meus números quânticos? Olha, lembra, S0, P1, D2, F3. Então, qual o subnível que eu estou me encontrando? Subnível P. Qual o número que representa o subnível P? Número 1. Ou seja, L igual a 1. Beleza? Agora a gente ainda tem o número quântico magnético e o número quântico de spin. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, a gente tem que lembrar quantos orbitais o subnível P tem. Olha, vamos lembrar aqui, ó. Subnível S. Subnível S. Vamos escrever aqui, ó. Subnível S. Eu só tenho o quê? Um orbital, que é o 0. Subnível P. Eu tenho o quê? 3 orbitais. Lembra? 3 orbitais, que é o quê? 0, mais 1, menos 1. Subnível D. Eu tenho 5 orbitais. Lembra? Aqui, ó. 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. 0 no meio. Para a direita, positivo. Mais 1, mais 2. Para a esquerda, negativo. Menos 1, menos 2. E o F, Eric? F tem 7 orbitais. Aqui, ó. Grandão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O do meio, 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, se eu estou trabalhando no subnível P, quantos orbitais eu tenho? 3. Então, vamos desenhar esses 3 aqui, ó. As 3 caixinhas aqui, ó. 1, 2, 3. 0, mais 1, menos 1. Beleza, Eric. O que eu faço agora? Primeira coisa, a gente muda de cor de caneta. Vou colocar o número de elétrons que existem nesse subnível.
Eu não tenho 4 elétrons, eu vou distribuir esses 4 no orbital. Primeiro, tudo setinha para cima. Então, eu vou colocar setinhas para completar esse orbital. Aqui, ó. 1, 2, 3. Completei o orbital com a setinha para cima. Agora eu volto e escrevo a setinha para baixo. Então, eu fico aqui, ó. Já tenho 3 elétrons. Preciso de mais quantos? 1. Então, aqui, ó, coloco uma setinha para baixo. Beleza, Eric. Em qual orbital eu terminei? Não foi esse aqui? No orbital menos 1? Então, eu falo que o meu número quântico magnético vale quanto? Menos 1. Beleza? Eric, qual foi a minha última setinha? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então, qual é o meu número quântico de spin? Se for para baixo, a gente tem número quântico de spin mais meio. Então, quais são os meus 4 números quânticos? Está aqui, ó. N igual a 2, L igual a 1, ML igual a menos 1 e MS igual a mais meio. OBS. OBS. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 2 elétrons sozinhos? Eu falo que eles são elétrons desemparelhados. O que é um elétron desemparelhado, Eric? É um elétron que está sozinho no orbital. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, elétrons juntos, que está juntinho, em casal? Eu falo que eu tenho um elétron emparelhado. Então, elétron desemparelhado, ele está sozinho. Elétron emparelhado, ele está em dupla. Beleza? Pessoal, só para terminar, fazer uma última observação. Quando a gente tem um orbital, o orbital possui elétrons. Esses orbitais possuem uma energia ali dentro. E existe uma estabilidade desse orbital. Como existe uma energia, na natureza tudo se tende a obter o menor nível de energia possível. Então, quando você tem o menor nível de energia, você tem maior estabilidade. No orbital, a gente também tem uma estabilidade. Existe uma ordem de energia, uma ordem de estabilidade ali. Orbitais preenchidos são mais estáveis que orbitais semi-preenchidos, que são mais estáveis que orbitais com elétron desemparelhado. Eric, não entendi. Vou desenhar para vocês. Olha que coisa bonita. Aqui, ó. Imagina o subnível P, tá? Subnível P, a gente sabe o quê? Ele tem 3 orbitais, beleza? O 0, mais 1, menos 1. Esse subnível P, ele pode ser totalmente preenchido, tá? Ou seja, eu posso ter os 6 elétrons. Então, ó, tudo para cima, depois tudo para baixo. Olha, aqui eu estou preenchido. Beleza, ó. Preenchido. Esse é o estado mais estável de um orbital. Então, esse orbital ele tem o seu menor nível de energia. Depois a gente tem o quê? O semi-preenchido. Semi quer dizer o quê? Quase. Então, eu tenho o quê? Metade preenchida. Então, aqui, ó, eu só tenho elétrons para cima. Então, esse aqui é o meu semi-preenchido. Então, ele é menos estável que o totalmente preenchido, mas ele é mais estável, por exemplo, que se eu tivesse isso aqui, olha. Que se eu tivesse apenas isso ou isso aqui, ó.
Então, eu tenho elétrons desemparelhados ali, mas eles não estão semi-preenchendo ou preenchendo totalmente o seu orbital. Então, quem é mais estável? Preenchido, depois semi-preenchido e, por último, quem tem elétrons desemparelhados. Isso explica aquela ideia que eu falei para vocês do cobre lá atrás. Que o Ku ele fazia o quê? Ele roubava um elétron de um subnível mais externo. Ou seja, o 3D9 roubava um elétron do 4S2. Por que ele faz isso? Olha aqui, ó. O 3D9 tem isso aqui, ó. Ele tem o quê? A gente sabe que dentro do subnível D cabem 10 elétrons. Se cada orbital tem 2 elétrons, logo eu tenho o quê? 5 orbitais. Então, no D9 eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho 9 elétrons. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 4S2 eu tenho isso aqui, ó. Eu só tenho o quê? Um quadradinho, ou seja, um para cima e um para baixo. O que acontece? O 3D9 ele é mais energético que o 4S2. Então ele rouba esse elétron aqui para quê? Para ficar preenchido. Quando ele roubar esse elétron, o que acontece? Você vai ter os 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que beleza! 3 períodos de desenho técnico para ficar um negócio desse. Aqui, ó. Agora eu formo o quê? 10 elétrons. Então agora eu fico o quê? Esse orbital fica preenchido. Ou seja, você diminui muito a energia desse orbital. E o 4S2, Eric? Ele vai ficar o quê? Semi-preenchido. Então ele ainda é estável. Por isso que o cobre faz isso. Para poder preencher o seu orbital, o seu subnível D, e manter a sua estabilidade. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente falou sobre números quânticos. Vimos os 4 números quânticos e fizemos um exemplo. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios. Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.